Alô, alô, caríssimos! Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma diferenciação entre flutter e fibrilação atrial. Isso é uma situação que causa bastante confusão e a gente ouve um montão de coisa errada por aí na internet. E, aliás, isso é uma das grandes máximas que eu tenho pensado e vivenciado ultimamente, né? Cara, 95% das pessoas não aprenderam eletrocardiografia de verdade na faculdade. Seja médico, seja enfermeiro, seja profissional de saúde, eles não aprenderam eletrocardiografia na faculdade. Então a gente vê um montão de aberração aí, um montão de gente falando um montão de besteira, até quem se presta a ensinar, né? Outro dia, deixa eu voltar aqui para vocês. Outro dia eu estava olhando na internet, né, os cursos online que tem de eletrocardiografia, né? Que eu tenho um curso online, né? E a minha ideia era ver o que a galera está ensinando, como é que estão fazendo, como é que é o padrão da galera e tal. E aí eu fui ver o conteúdo de um colega que estava ensinando, na verdade, enfim, professor aí de eletrocardiografia. Aí eu fui ver o conteúdo e tal, e aí ele falou um negócio que eu falei, cara, não, ele não pode estar ensinando assim. Ele estava ensinando assim, não, é muito fácil você diferenciar flutter de fibrilação atrial. É assim, ó. Quando é irregular, é fibrilação atrial. Quando é regular, é flutter. Pô, é muito simples, é muito fácil. Um tem F maiúsculo, onda F maiúsculo, e o outro tem onda F minúscula. Falei, tá, mas como assim? F maiúsculo e F minúsculo? Você não explica o que é onda F, não explica o que é F maiúsculo, o que é F minúsculo. E se isso tem alguma diferença, se é F maiúsculo ou minúsculo, e se é regular ou irregular, enfim. Então, a aula de hoje vai ajudar a gente a diferenciar a fibrilação atrial do flutter, né? Se escreve assim, ó, flutter, do flutter atrial, tá? A gente vai diferenciar essas duas arritmias hoje, o flutter quanto a fibrilação atrial, e não é assim que você diferencia, um sendo regular e outro sendo irregular, apesar de você ver aí algumas pessoas falando algumas coisas na internet, cara, nem tudo que a gente vê na internet aí é verdade, então toma muito cuidado quando você for estudar por algum conteúdo aí, ver o histórico da pessoa, ver como é que está ensinando, ver se já é formado, se tem especialização, se tem título, se conhece, se sabe o que está ensinando, né? Porque às vezes você pode aprender de forma errada e aí às vezes você vai dando continuidade a um conceito errado e às vezes e depois você passa vergonha, né? E quando você precisar de verdade, você está fazendo uma análise incorreta ou então você fica na dúvida e não aprende da forma correta. Então, a ideia hoje é você aprender a diferenciar corretamente, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba eu quero que você saiba primeiro como é a fibrilação atrial, depois como é o flutter atrial e depois eu vou diferenciar as duas arritmias, tá? O primeiro que eu quero que você saiba é que a fibrilação atrial é uma arritmia muito comum, tá? 3 a 5% da população mundial tem essa arritmia. É das arritmias sustentadas, uma das mais comuns, tá? Em octogenários, pacientes que têm lá de 70 até 80 anos de idade, né? São os octogenários. Como assim? Os octogenários é de 80 para cima? Não, ó. De 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60, de 61 a 70, de 71 a 80. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os octogenários é de 71 até 80, tá? Beleza? Só para não ter dúvida aí. É, da oitava década de vida. Aproximadamente 10% dos octogenários eles têm FA. Tá? Essa arritmia é uma das arritmias que mais causa
aumenta a chance de 3 a 5 vezes, 3 a 5 vezes a chance de AVC nesses pacientes, dobra o risco de demência para esses pacientes, dobra o risco de demência, dobra a chance de internação, dobra a chance de internação para esses pacientes, tá certo? Principalmente para velhinho. Então, é uma arritmia muito comum, tá? E o que acontece na fibrilação atrial, a gente vai falar depois um pouquinho de fibrilação atrial, mas o que é importante é você saber que o nome de fibrilação atrial já ajuda a gente com bastante coisa. Inclusive para o primeiro critério, atrial. Atrial, lembra que a onda P representa a contração atrial, contração ou despolarização atrial, despolarização atrial. P representa a contração atrial. P é contração atrial. Toda vez que você vai falar de átrio, você tem que falar de onda P de alguma forma, ou de alguma coisa próxima à onda P, lá do intervalo PR, ou pertinho da onda P. Toda vez que você for falar de átrio, você tem que citar de alguma forma a onda P, tá? E a onda P representa a contração atrial. Na fibrilação atrial, o que acontece é que você não tem uma contração atrial vigorosa, eficaz. O átrio, ele fica o quê? Ele fica tremendo, ele fica fibrilando. Então não tem uma contração atrial vigorosa. Se não tem uma contração atrial vigorosa, não tem uma onda P vigorosa, tá? Não tem onda P. Então, o fato de não ter onda P não é um critério que você tem que decorar. Se você pensar, pô, fibrilação atrial, se é atrial tem que falar alguma coisa de onda P. Se é fibrilação, ela não contrai, então não tem onda P, tá? Se fibrilação atrial não tem contração atrial, o átrio ele fica fibrilando, então não tem onda P, tá? E o fato do átrio ele ficar tremendo, ele ficar vibrando, né? Qual átrio, doutor? Os dois átrios, né? Mas essa arritmia, ela gera uma estase lá no átrio esquerdo e no apêndice atrial esquerdo. O que é estase? Estase é o mecanismo no nosso sangue que quando o sangue vai começando a ficar represado, quando o sangue ele vai diminuindo a velocidade, ele vai ficando mais viscoso, porque vai ativa fatores de coagulação. E aí o sangue, ele vai ficando mais o quê? Mais grosso. E naquela região o sangue vai ficando mais grosso, mais grosso, mais grosso e forma um trombo, um coágulo, tá? É a história, quando você corta a mão, o que acontece? Quando você corta a mão, começa a sair uma aguinha ali e depois forma uma casquinha ali, né? Dentro do átrio é a mesma coisa. Vai ficando mais viscoso e forma uma casquinha lá dentro. Só que uma casquinha é um trombo. E esse trombo ele pode se deslocar, porque geralmente ele é formado no apêndice atrial esquerdo ou no átrio esquerdo. E aí o caminho é átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, depois vai pro cérebro. Vai pro cérebro. Caramba, doutor, você tentou desenhar um cérebro aí? Pois é, meu cérebro ficou meio desorganizado. Então, ó, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, circulação sistêmica. E aí gera o quê? Gera o temido do AVC, que deixa o paciente debilitado, deixa o paciente dependente, deixa o paciente sem falar, sem comer, sem se movimentar, tá? Então, o grande problema da fibrilação atrial são os eventos, olha o nome que aparece na prova, olha o nome que aparece no livro, são os eventos cardioembólicos. Olha lá, ó, o trombo não está dentro do coração, cardioembólico, forma um êmbolo, um trombo dentro do coração. Eventos cardioembólicos. Por quê? Porque gera uma estase, tá? E aí, como é que você identifica essa arritmia? A primeira coisa que você vai identificar é que você não vai achar uma onda P, uma vez que a contração atrial ela não é vigorosa, o átrio ele fica fibrilando. E o estímulo elétrico, habitualmente, ele vai saindo lá de volta das veias pulmonares, É por isso que para alguns pacientes, e eu não vou entrar em detalhes quanto a isso aqui, está indicado a ablação das veias pulmonares. O
que é a ablação da arritmia no caso da fibrilação atrial? Você vai com um catéter até lá as veias pulmonares e você começa a fazer cicatrizes em volta da veia pulmonar, de forma que os estímulos que estão sendo liberados ali não conseguem descer para o ventrículo. Se não consegue descer para o ventrículo, eles ficam presos lá. Se ficam presos lá, quem vai assumir é o nó sinusal. Aí o paciente volta a ter ritmo sinusal. Essa é a ideia. Não são todos os pacientes que conseguem que isso aconteça, tá? Então o primeiro critério é não ter onda P. E o outro critério é, eventualmente, algum desses estímulos que está tremendo lá em cima nos átrios desce para os ventrículos. Desce para os ventrículos, mas ele não desce de uma forma organizada. Ele desce de uma forma o quê? Desorganizada. Então, eventualmente sai um estímulo. E segue alguma ordem? Não, não segue uma ordem. Isso gera um ritmo que é o quê? Irregular. Mas não só irregular, isso vai aparecer no seu livro, isso vai aparecer aonde quer que você esteja estudando, quando você estiver estudando fibrilação atrial. Vai aparecer essa frase aqui, ó, aparece um ritmo irregularmente irregular. E parece um paradoxo isso, você falar irregularmente irregular. Ora, é óbvio que um ritmo irregular é irregularmente irregular. Claro que não. Sabe por quê? Por causa do seguinte, porque eventualmente, imagina esse ritmo aqui que eu vou desenhar aqui em cima de laranjinha. Imagina se for assim, ó, se você tiver dois ritmos normais e um antes da hora. Aí depois dois normais e um antes da hora. Dois normais e um antes da hora. Tá vendo que se você olhar como um todo, o ritmo ele tá irregular, é ou não é? Mas ele tá seguindo esse padrão, ó, dois normais, um errado. Dois normais, um errado. Dois normais, um errado. Tá vendo? Ele está sendo irregular, mas ele está seguindo uma regularidade, que é um padrão. Tá vendo? Então, nem sempre a irregularidade é irregular. A irregularidade também pode ser regular, desde que ela siga um padrão. Só que ela não vai ter uma distância corretinha, exatinha entre um QRS e outro, né? Igual nesse exemplo aqui, se você olhar, ó, compara essa distância dessa onda R com essa outra onda R aqui, tá vendo? Ó? Compara essa distância aqui, ó. Agora compara essa com essa. Ah, é parecida, doutor. Muito bem. Agora compara com essa daqui, é menor. Aí depois aumenta. Aí depois fica um pouquinho menor. Aí depois um pouquinho menor. Aí diminui mais ainda. Aí depois aumenta. Aí depois aumenta. Se eu fosse medir em centímetros, por exemplo, aqui daria uns 5 centímetros. Aqui daria uns 3,5. Aqui daria 3 centímetros. Aqui daria 3,5. Aqui daria 2. Aqui daria 4,5. Aqui daria 1. Tá vendo? Não segue um padrão, tem uma irregularidade irregular. Então, quando tem uma irregularidade irregular e não tem onda P, a gente chama isso de fibrilação atrial. Eventualmente, a fibrilação atrial, principalmente no V1, tem uma tremida na linha de base. Lembra que o átrio ele fica como? Ele fica fibrilando e às vezes tem captação dessas ondinhas. Essa tremida do átrio que fica tremendo, na fibrilação atrial, a gente chama de onda F, a tremida que fica na linha de base. Nesse eletro aqui não está muito bem mostrado, mas cada ondinha F é F de fibrilação atrial, tá? A onda F, essa tremida na linha de base da fibrilação atrial. A gente chama isso de onda F, tá? Beleza? Então a gente aprendeu aqui a fibrilação atrial. Vamos para o flutter atrial. Ó. O flutter atrial, ele é um pouco diferente da fibrilação atrial, tá? E o flutter atrial, a gente tem que pensar também em alguma coisa de onda P, tá? Então a gente tem que falar. Doutor, eu já vi esse negócio de flutter atrial, que ele parece que na linha de base tem um dente de serra ou um dente de tubarão. Toda vez o flutter vai ter esse dente de serra e esse dente de tubarão? Nem sempre. Mas na maior parte das vezes, você consegue identificar essa tremida aqui, ó, na linha de base aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Que parece um dente de serra aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Só que essa tremida
do dente de serra aqui, ó, essa tremida aqui, ó, ela segue um padrão, esse serrilhado aqui, ó, ela segue um padrão, ó, ela segue um padrão, ela é direitinha, ó, essas ondas F aqui. Aqui a gente chama de onda F ou F, você tanto faz se botar maiúsculo ou minúsculo. O colega lá te ensinando, ah não, quando é F maiúsculo é flutter, quando é F minúsculo é FA. Tanto faz qual que é maiúsculo, qual que é minúsculo, pouco importa. O fato é que essa tremida da linha de base do flutter, a gente chama isso de onda F. E ele tem esse padrão de serrilhado, esse padrão serrilhado na linha de... Opa, sumiu aqui. Serrilhado na linha de base. Tem um padrão serrilhado na linha de base, tá? E o flutter, como qualquer outro elétron, você vê a frequência cardíaca pela distância entre uma onda R e outra, tá? Você calcula. Só que o flutter, ele pode ser tanto regular, ou seja, a distância entre uma onda R e outra ser constante, quanto irregular. Então, existe flutter irregular também? Existe. E aí cai por terra aquele conceito que o colega tinha falado lá na internet. Ah, não, o flutter é regular e FA é irregular. Ora, também tem flutter irregular. E aí? Como é que você explica isso? Ah, não, fibriloflutter. É outra coisa isso de fibriloflutter, tá? Enfim, isso é flutter mesmo ele sendo irregular. Depois eu vou dar um exemplo disso, de ser um flutter irregular, tá? O importante é que você saiba que para você diferenciar o flutter da FA é o seguinte: no flutter atrial, o que acontece é um macrocircuito de reentrada, no átrio, principalmente no átrio direito, geralmente no átrio direito. Então, fica rodando lá no átrio direito a arritmia, fica rodando no átrio direito todo. Lembra que na fibrilação atrial ficam disparando estímulos lá em volta das veias pulmonares, geralmente? No flutter atrial não, fica rodando um estímulo lá no átrio direito. Quando dá essa rodada, gera essa onda F de flutter. Então aqui, ó, uma rodada, outra rodada, outra rodada, outra rodada. Cada rodada dessa é uma condução, que a gente chama, tá? Então, ele vai rodando, 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 de repente um desses estímulos desce para o ventrículo, aí faz QRS. Então, roda, 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 desce um pro QRS. Roda, 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 desce um pro QRS. Roda, roda. E aí, isso varia de paciente para paciente. Pode dar 2 voltas e desce um, pode dar uma volta e desce um pro QRS, pode dar 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas. E isso é o que a gente chama de condução do flutter, tá? Então, o flutter pode ser assim, ó, aqui, ó. Ó como é que é a condução desse flutter do exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para 1. Ou seja, tem 4 ondas F para 1 QRS. Aqui, ó. De novo, vou marcar de vermelhinho aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4 para 1. Continua, 4 para 1, tá? Vou marcar de verdinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para 1. 4 para 1. Ou seja, a condução desse flutter aqui é uma condução, é um flutter que a gente chama de flutter 4 para 1. 4, 2 pontinhos para 1. Flutter 4 para 1. O que é flutter 4 para 1? Flutter 4 para 1 quer dizer que ele faz 4 ondas Fs para 1 QRS, tá? Doutor, e como é que eu identifico a onda F? Cada onda F, ela tem que ter um quadradão. Um quadradão. Aqui, ó. Essa onda F aqui, ó, tem um quadradão. Cada onda F tem que ter um quadradão. Como é que eu calculo a frequência cardíaca no eletro? É dividir 300 pelo número de quadradões. Como tem um quadradão cada onda F, vai ser 300 dividido por 1 vai dar 300. Só que essa frequência que a gente está calculando não é a frequência do paciente, é a frequência da onda F. Aqui, ó. A frequência desse paciente aqui, ó, vai ser, ó, 300 dividido por 4. Aqui, ó, vai ser 65. Aqui, ó, um quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões, 4 quadradões. Opa, 1, 2, 3. É porque tá um pouquinho pra frente aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó.
1, 2, 3, 4. Vamos arredondar aqui, se fosse 5, tá? Para ficar fácil de fazer conta. Não preciso perder tempo aqui porque eu quero falar uma coisa importante. Então, 300 dividido por 5 dá 60 batimentos por minuto, tá? Ou seja, a frequência do paciente é só você dividir 300 pelo número de quadradões entre uma onda R e outra, tá? É assim que se calcula a frequência cardíaca. A frequência da onda F é 300 dividido por 1. Por quê? Porque sempre a onda F vai ter um quadradão, tá? Então aqui, ó, a frequência da onda F, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó. A frequência da onda F, aqui, ó, é um quadradão, 5 quadradinhos. Um quadradão, que é a mesma coisa que 5 quadradinhos, aqui, ó, um quadradão. Beleza? Então, como que eu diferencio um flutter de uma fibrilação atrial? Simples. Eu procuro a onda F. Se a minha onda F tiver um quadradão, ou seja, 300 batimentos por minuto, eu chamo isso de flutter atrial. Se não tiver, se tiver ondas F de qualquer tamanho e distância, aí, e o ritmo for irregularmente irregular, e não tiver onda P, aí a gente chama de fibrilação atrial, tá? Geralmente no flutter atrial a gente tem essa tremida na linha de base. E uma coisa que é importante que eu ia falar é o seguinte. Aqui, você não deu exemplo ainda do flutter irregular. Eu vou dar agora. Ó, aqui, o que a gente está vendo? Que a condução nesse eletro aqui, ó, é 4 para 1, 4 para 1, 4 para 1. Tá vendo? Ele faz 4 ondas Fs, 1 QRS. 4 ondas Fs, 1 QRS. 4 ondas Fs, 1 QRS. Porém, presta atenção. Imagina que você tivesse assim, ó, um flutter que tivesse uma condução 4 para 1, depois 3 para 1, depois 2 para 1, depois 1 para 1, depois 5 para 1. Ou seja, ficaria regular ou irregular se a condução fosse variável. Ele está conduzindo 4 para 1, depois 3 para 1, tá assim, ó. 1, 2, 3, 4, aí faz o QRS. 1, 2, 3, aí faz o QRS. 1, 2, aí faz o QRS. 1, aí depois 1, 2, 3, 4, 5. Esse ritmo aqui que você está vendo, ele está regular ou irregular? Que eu acabei de desenhar. Está irregular. Portanto, pode ser um flutter irregular? Pode existir? Pode, desde que haja uma condução variável. Como assim condução variável? Por exemplo, ó, uma vez está conduzindo 4 por 1, outra vez 3 por 1, outra vez 2 por 1, outra vez 5 por 1, 4 por 1, 2 por 1, volta. Ou seja, fica variando o quantos por 1 que ele está fazendo. Quando ele mudar e não ficar sempre a mesma frequência para 1, beleza, pô, 3 para 1, 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 na eternidade vai ser regular. Mas se ele mudar em algum momento, ficar 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 1 para 1, 2 para 1, ele vai ficar irregular, tá? Então o flutter também pode ser irregular. E o que vai diferenciar ele da FA não é o fato de ser regular ou irregular, é o fato de haver ondas F com cada onda F durando um quadradão. Cada serrilhado durar um quadradão. É isso que diferencia o flutter da fibrilação atrial, tá? E o flutter é esse macrocircuito de reentrada que fica acontecendo no átrio, geralmente no átrio direito. E o que a gente faz para fazer a ablação dessa arritmia? Eu falei da ablação lá da FA. A gente entra com um catéter lá, chama no istmo cavo tricuspídeo. É entre a cava e a tricúspide, naquela região ali. Porque não vai rodar em tudo. A região mais fácil de você chegar lá, você entra pela virilha e você sobe. Entra pela veia e você sobe. Aí você chega aqui nessa região aqui e queima essa região. Por que você não ablaciona lá em cima? Porque aqui já está passando via de condução. Então você passa num lugar que é longe da via de condução, lá do sistema de His, Purkinje. E nessa região aqui, de qualquer forma, vai fazer a reentrada. E aí, quando você faz a ablação, dá uma queimadinha aqui, ó. Quando começa a rodar, quando vai terminar a reentrada, não consegue. Por quê? Porque você já queimou essa região aqui. Então é assim que a gente faz a ablação do flutter atrial, tá? A chance de sucesso dessa ablação é mais de 90%. A parada maneiraça, dá muito certo a ablação de flutter, tá? Nem toda ablação vale a pena você fazer. Na FA,
para alguns casos é uma porcaria tu fazer a ablação, tá? Mas para o Flutter é excelente, beleza? Então, vou dar um exemplo aqui na prática de um outro Flutter atrial. Olha lá, ó, a setinha até ajuda a gente. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Olha o D2 lá, ó. Olha lá, ó. Esse aqui é um exemplo que eu botei para tirar essa dúvida aí, galera que tá falando que um é regular, outro é irregular, né? O cara que devia ensinar certo estava ensinando errado. Olha lá, ó. Nesse exemplo aqui, é aquilo que eu estava falando, que é... O que você está vendo? Ó, primeira coisa que é aquilo que eu tinha falado. Tem derivação que você não vê com nitidez as ondas F, tá vendo? Olha lá o D1, ó. Você não vê. Mas no D2 você vê com nitidez as ondas F. Aqui, ó. Você vê com nitidez as ondas F. Beleza? Beleza. Isso é a primeira coisa. Então você está vendo ondas F. Por que eu sei que isso aqui é um flutter atrial? Porque tem as ondas F e cada onda F dura um quadradão. Dura um quadradão. Então isso aqui é um flutter atrial. Beleza. Mas como é que a condução aqui, ó, tá sendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para 1. Aí aqui, ó, 1, 2 para 1, depois volta para 2 para 1. Aí depois, ó, 1, 2 para 1. Depois, 1, 2, 3, 4 para 1. Depois, 1, 2 para 1. Depois, 1, 2, 3, 4 para 1. Depois, 1, 2 para 1. 1, 2 para 1. 1, 2, 3, 4 para 1. Tá vendo que ele está variando de 4 para 1, para 2 para 1? E olha aqui de cima, olha como é que está diferente a distância entre um e o outro. Tá vendo? É um flutter irregular. Esse flutter irregular é um flutter que está tendo uma condução variável. Não está tendo uma condução variável? Condução variável. Condução de quê? Da rodada com o que está chegando lá no ventrículo. Uma condução do átrio para o ventrículo. Então, nesse caso, o laudo bonito que a gente fala é assim, ó, é um flutter com condução átrio-ventricular variável. Ou um flutter com BAV variável. Caraca, doutor, aí eu gastei. Pois é, tá vendo que tá tendo uma condução variável? Ora tá sendo 4 por 1, 2 por 1, 4 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 4 por 1. Tá sendo um flutter irregular. Quando o flutter irregular, aí você chama isso de flutter com condução AV variável, tá? Por quê? Porque ora ele está conduzindo um tanto para um e depois ele está conduzindo o outro tanto para um, tá? Quando isso acontece, a gente chama isso de condução AV variável. Então vai ser um flutter com condução AV variável, um flutter com BAV variável, é a mesma coisa. Beleza, caríssimos? Então fica aí a diferenciação do flutter com a fibrilação atrial. Não é essa diferença, porque um é regular, outro é irregular. Não, esquece essa parada, tá? O certo é isso que eu mostrei aqui para você. E no flutter você vai ter essas ondas F, beleza? Então, nem tudo que você está vendo pela internet aí vale a pena você dar ouvidos e tentar estudar. Por isso que, eventualmente, é porcaria. Tá bom, caríssimos? E tem outra coisa. Nem sempre o que parece ser muito bom é... Ah, não, porque é barato, ah, não, porque é assim, porque é assado. Se liga, porque às vezes isso daí pode te atrapalhar, caríssimos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e a ideia é que a gente possa avançar e estudar cada vez mais. Tá bom, caríssimos? Um grande abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.